E aí, pessoal, tudo bem? Aqui o professor Denilson Seixas, então, falando para você sobre a história da Roma Antiga. A gente inicia essa história com a lenda de fundação da Roma, que foi em 753 a.C. Então, existia uma cidade chamada Alba Longa. O rei desta cidade era Amulho. Ele tinha uma filha chamada Réia Silvia e um irmão chamado Numitor. O Numitor tirou o Amulho do poder e colocou a Réia Silvia numa situação de sacerdotisa. Ela depois se casa com Deus Marte, tendo dois filhos, Rômulo e Remo. O Numitor não gostou disso porque achou que futuramente essas duas crianças, quando crescessem, poderiam retirá-lo do poder, então começou a perseguir essas crianças. Para protegê-los, foram então colocados numa cesta de vime, jogados no rio Tibre, e depois então foram amamentados por uma loba, que inclusive tem a imagem dela aqui do lado, amamentando o Rômulo e o Remo. Posteriormente, foram adotados por um pastor chamado Fausto, né, e também a sua esposa. Depois de uma fase já crescidos, eles foram para a cidade de Alba Longa novamente, retiraram o Numitor do poder e colocaram o Amulho novamente no comando da cidade de Alba Longa. O Amulho, então, como uma forma de presenteá-los, disse a eles: agora vocês podem criar uma cidade, fundar uma cidade. Foi então que os dois irmãos, esperando um sinal divino, que poderia ser um evento da natureza, algo nesse sentido, foram encontrar o melhor lugar para fundar a cidade. Eles entraram em desacordo, acabaram brigando. Rômulo acabou matando seu irmão Remo e fundou a cidade de Roma. E daí vem então o nome, né, em homenagem a Rômulo. Posteriormente a isso, então inicia o processo de a primeira monarquia romana, tá? Vamos olhar aqui a região do Lácio, então, que fica na Península Itálica, uma região montanhosa, e na sua planície haveria então a possibilidade de desenvolver agricultura, eram terras férteis, então na planície houve a possibilidade de desenvolver então esta cidade. A gente vê aqui agora os povos fundadores da Roma Antiga. Os principais eram sabinos, latinos e etruscos. Os etruscos, boa parte daquelas tradições romanas, os costumes romanos, eles herdaram dos etruscos. Tá? Então, foram muito importantes no desenvolvimento da Roma Antiga. Depois a gente vê as fases políticas. Iniciou, como eu falei, como uma monarquia, passando por uma segunda fase república, para depois chegar ao Império Romano. Em termos de hierarquia social, a gente tinha lá os patrícios, que eram donos de grandes propriedades, as pessoas mais ricas, mais influentes, que tinham direitos políticos. Depois, mais abaixo, os clientes que tinham proteção dos patrícios, eles trabalhavam para os patrícios. Os plebeus, que eram uma camada muito numerosa, pequenos camponeses, artesãos, comerciantes, e abaixo os escravos. Os escravos, muitas vezes, eles eram pegos, né, com a questão das guerras, eram povos dominados pelos romanos e se tornaram muitas vezes escravos. Aqueles povos que não queriam ser submetidos ao poder dos romanos se tornava escravo. Mas também havia o escravo por dívida. Os plebeus, inicialmente, eles não tinham muitos poderes, eles não tinham muitos direitos. A partir da mobilização, da luta pela conquista de direitos, os plebeus, então, conseguiram alguns avanços, né? Como, por exemplo, a Lei das 12 Tábuas, que era um conjunto de leis escritas que protegiam os plebeus. Também tinha o tribuno da plebe, que foi um órgão criado para exercer, então, a luta pelos direitos dos plebeus. Também tem a questão dos casamentos, né, que agora, a partir desse momento das conquistas dos plebeus,
os plebeus poderiam se casar com patrícios. Tá? Então, ocorreu grandes avanços depois, através das mobilizações, das lutas sociais pelos direitos dos plebeus. Reforma agrária, tivemos lá na Roma Antiga dois irmãos, o Tibério e o Caio Graco, que desenvolveram, então, eles eram tribuno da plebe, e desenvolveram, então, a busca pela reforma agrária. Muitas vezes os patrícios dominavam terras dos plebeus, e nessa tentativa, então, dessa reforma agrária, que é um processo de democratização do acesso à terra, os plebeus, então, teriam novamente terras para desenvolver lá as suas atividades. Porém, esses dois irmãos foram perseguidos pela elite, que não tinha nenhum interesse de fazer a reforma agrária, foram assassinados e ficou marcado, né, essa história dos irmãos Tibério e Caio Graco nessa tentativa de fazer a reforma agrária na Roma Antiga. Aqui, instituições políticas, tá? Os pretores cuidavam da justiça, os censores cuidavam da demografia, da população, da quantidade de pessoas que tinha na Roma Antiga. Edes cuidavam das obras públicas, da pavimentação, do saneamento básico, do esgoto público e outros afins. E os questores que cuidavam das finanças do Estado. A expansão romana, ela inicia ainda na República Romana, tem uma participação muito grande ali do exército, que começa a conquistar, devido às suas estratégias, né? É um exército muito bem organizado em relação a estratégias, a treinamentos, né? A provisões. Inclusive as estradas, né, romanas foram criadas também, muitas estradas, para que o exército pudesse ter uma fluidez em relação aos espaços onde eles poderiam entrar. Né? Então, muitas estradas romanas ainda hoje são preservadas. Tá? Então, a expansão romana ela não inicia no Império, ela inicia no período já republicano. Tá? E o exército, então, romano tem um papel fundamental nesse processo. O Coliseu, que é uma arena, né, de lutas, de batalhas, onde havia, por exemplo, animais ferozes com animais dóceis, o ser humano ali, as pessoas, os gladiadores com alguns animais ferozes, e também a luta entre os gladiadores. Né? Eram eventos públicos. Havia uma política chamada política do pão e circo, onde os governantes davam alimento e diversão para o povo, para que tudo se mantesse calmo, tranquilo, né? O seu poder não fosse prejudicado, né? Eles queriam se manter no poder, então davam o básico para a população ficar contente. Então, pão e circo, alimento e diversão nas arenas para divertir o público. Tá? Então, essa política é utilizada ainda hoje aí por boa parte da classe política. Os gladiadores, então, que lutavam nas arenas, como a gente já falou. As influências, a gente pode ver as influências, por exemplo, na arquitetura. Né? Olha os estádios de futebol hoje, como são muito semelhantes às arenas romanas. A gente vê também na língua, né? O latim. Nós usamos a língua portuguesa, que vem do latim. Aqui na América Latina também o espanhol, né, também vem do latim. E também outra influência muito importante é o direito romano. Né? Por exemplo, a gente vê a palavra habeas corpus. Né? Muitas vezes os advogados utilizam este instrumento do direito. Então, o direito romano foi a base, vamos dizer assim, de boa parte de alguns países aí, das suas constituições, das leis criadas por alguns países. Então, o direito romano foi e influenciou ainda hoje, por exemplo, o Brasil, na sua base, né, da sua Constituição também. Né? Então, muito importante estas influências romanas, certo? Então, aqui uma base sobre
a história da Roma Antiga. Temos ainda outros elementos para trabalhar, mas isso fica para um próximo vídeo, tá certo? Então, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.